prática diária é diferente de culto doméstico pra mim, entendeu? Olá a todos e todas! Nós somos Celta Mania de ser Celta. Hoje nós falaremos sobre culto doméstico. Eu sou Joab Nascimento e acompanharei vocês em mais um episódio. Hoje nós estamos com vários convidados. Teremos hoje várias abordagens, várias possibilidades, várias visões. E o nosso tema será culto doméstico. Culto doméstico focando no qual? Na cozinha. Então, a cozinha a gente vai ter diversas abordagens, diversas possibilidades. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, eu sou a Luciana Polizel. Eu sou o J. Oliveira. Eu sou a Maboada, tô sempre por aqui. E mais um. Então, a gente já estava aqui no papo, já aproveitei para dar uma inserida. Culto doméstico. Acho que ele é bem autossugestivo, mas a gente pode ter várias possibilidades dentro desse tema, que parece ser singular, parece simples, mas acho que ele é bem mais abrangente devido às várias possibilidades e várias abordagens que ele pode ter. Além de, por exemplo, a culto doméstico, o culto de casa, o culto pode ser da família. Então, que tipos de abordagens ou possibilidades vocês acham que a gente pode ter, o que vocês veem? Todo mundo se olhando. Quem começa? Quem começa? Eu acho que eu vou pegar do ponto que a gente tava, conversando. Que é a diferença de culto doméstico para a prática diária, né? Durante o meu caminho, muitas vezes eu escutei de pessoas, de iniciadores, de pessoas me ensinando que eu tinha que desenvolver uma prática diária, né? Uma prática diária de estudos, uma prática diária de desenvolvimento de habilidades, de contato com a religiosidade, com a espiritualidade. E hoje eu entendo que essa prática diária é diferente do culto doméstico. Né? Para mim, o culto doméstico é quando você tem uma relação com aquelas divindades e você integra tudo isso dentro da sua rotina, do seu cotidiano, porque aquelas divindades são sua família. Assim como seu filho, seu esposo, sua mãe, sua sogra. Então, o culto doméstico ele passa por essas relações de familiaridade, de amizade entre nós e os deuses e no nosso cotidiano. É isso? O que vocês acham? Assim, eu acho que o culto doméstico, até mais do que o que a gente, pelo menos, chamaria de culto público, ele tem muito a ver com uma ancestralidade que a gente cria com os deuses e com o desenvolvimento do que entre os gregos, eu não sei se vocês têm um nome para isso, a gente chama de caris, que é o princípio da retribuição. A gente tem a hospitalidade. Então, à medida que você cultua os deuses, você está estabelecendo um vínculo com eles que vai te fazer ser notado por eles de uma forma que vocês tenham uma troca, né? Então, quando você pensa no rito grego, nos hinos, por exemplo, você sempre tem muita coisa de você, quando se direciona à divindade, você vai falar, olha, oi, tudo bem? Você é a divindade tal, seus atributos são esses, eu sou fulano. Eu já te conheço há X tempo, porque eu já fiz um rito aqui, uma devoção ali, outra aqui. Eu tô vindo aqui de novo, né? Se tudo que eu fiz foi legal pra você, dá um help aí de novo, né? Pensando nessa questão. Então, eu acho que o culto doméstico ele fortalece muito isso, né? Porque o culto público ele tem muito a esfera da divindade com a comunidade. E o doméstico eu acho que traz o Deus mais para uma proximidade com a gente. Dentro da cultura celta a gente tem a questão das virtudes, né? Esse é um ponto que é sempre trabalhado, né? E uma das virtudes, talvez a principal, a mais falada, é a hospitalidade, né? Que é o você receber na sua casa. E essa hospitalidade ela não passa só apenas pelos humanos, ela também passa pelas entidades, pelos deuses e pelos ancestrais, espíritos e afins que transitam pela sua casa, né? Você convida para estar ali com você e conviver com você. Então, é bem isso, é um diálogo entre você e o outro. Esse outro pode ser uma divindade, pode ser um ancestral, pode ser uma entidade. É uma troca, né, que você estabelece com essas divindades. E pra gente a hospitalidade, né, que em grego a gente chama de xenia, A hospitalidade é importantíssima, não ela está associada a Zeus, né? E ela também está ligada no conceito que eu acho que vai um pouco também, que eu acho muito interessante,
e que eu carrego sempre comigo, principalmente porque eu gosto de receber pessoas, e eu acho engraçado porque às vezes eu quero receber pessoas, eu convido pessoas, e a pessoa vira pra mim e pergunta: mas você quer mesmo que eu vá aí? Sabe? Eu não convido pra minha casa uma pessoa que eu não quero receber. E eu acho que também tem uma relação que a gente acaba estabelecendo quando a gente é convidado, né? E que também tem essa questão que eu acho que se desenvolve nessa troca. Então eu imagino meio, eu me coloco meio que nessa posição também, de tentar ter essa percepção de quando você é o quem recebe, hóspede, de né? quando você é o hóspede. Como eu gostaria de ser tratado, então é como eu trato os hóspedes ou as pessoas que transitam pela minha casa diariamente, ou pelas divindades que transitam pela minha casa Sim. diariamente. O que a Marcela tinha colocado no começo, comparando culto diário e culto doméstico, o culto diário para mim Prática diária. prática diária é algo muito mais relacionado ao seu dia a dia, no sentido de acordar, ir no banheiro, tomar banho, escovar os dentes, ir para o trabalho, ter o seu dia, almoçar, voltar. Isso e o culto doméstico, acho que ele tem uma fluidez de tempo, de ritmo, acho que está bem diferente. Por exemplo, datas comemorativas estão dentro de um culto doméstico, mas que tem intervalos maiores. Sim. Então, e que podem ser datas diferentes para famílias diferentes. Então, essa prática doméstica é muito variável, ela varia de acordo de família para família, como essa família se organiza, se estrutura. Por exemplo, o próprio fato de sentar na mesa a família para comer, e algumas não sentam, até na sala, no quarto. É a estrutura, é a dinâmica que eles criaram. Eu vejo isso de uma maneira um pouco diferente, porque eu entendo a questão da prática diária como um aprofundamento, mas justamente por eu ter um tipo de prática, porque como eu estava falando justamente, a minha prática se dá muito mais dentro da cozinha, até pelo ambiente e por eu gostar de cozinhar e como se estabelece, para mim acaba... entra o culto doméstico, não necessariamente ele precisa ser espaçado. Eu acho que ele também entra dentro de uma coisa do dia a dia, mas de uma maneira diferente da prática diária, que você pode, como você falou, a leitura e o conhecimento que você estabelece e a relação que você estabelece com a divindade ou com o seu Eu acho que a ancestral. prática diária, ela passa por uma disciplinização, uma disciplina. Você tem que desenvolver uma disciplina, né? Seja pro que for, né? Então, você precisa desenvolver uma prática diária. O que é isso? Você precisa criar um espaço na sua rotina de ter a disciplina de sempre fazer aquilo. E isso é apenas o início do caminho, né? O culto doméstico, ele não passa por essa disciplina, não necessariamente passa. Pode não passar, necessariamente. pode passar, mas não necessariamente passa por essa coisa de ter uma agenda no dia fechada para aquilo, né? Você pode ter ou não. Você pode ter lá, não, todo dia às 7 horas da manhã eu acendo uma vela na minha cozinha para despertar a cozinha, né, para iniciar os trabalhos do dia. Sim. Ou não, você pode simplesmente no seu dia a dia, não, agora eu tô com vontade de acender uma vela, porque eu acho que tem a necessidade de fazer essa conexão, e sem ter a rotina do horário, da disciplina Sim, do horário. Vocês acham que exatamente. tem uma ligação com espaços, por exemplo? A prática diária não necessariamente está vinculada ao espaço, por exemplo, a casa, porque ela pode ocupar outros espaços, mas o culto doméstico está mais... não preso, mas tem uma prática um pouco mais vinculada à casa, ao espaço mesmo de convívio, que seria a casa. Eu concordo plenamente. Eu acho que o culto doméstico ele é uma coisa muito mais centrada, né, na ambiente própria familiar. casa, no ambiente familiar, né, seja o tamanho que ele tiver. Mas eu acho que a prática diária, e eu acho que isso é uma questão interessante, né, porque eu acho que essa ideia de prática diária, ela é bastante moderna, né. Sim. E aí eu acho que isso passa por um entendimento histórico, social e religioso também, de que você precisa de uma prática diária, né? Seja de meditação, seja de estudar a sua religiosidade, seja de evidência, de cozinhar de alguma coisa, porque no mundo moderno a gente tem uma divisão muito grande entre o que é sagrado e o que é secular. Exato. Exato. E aí o processo de você criar uma disciplina por meio de uma prática diária é você despertar a consciência de que na verdade tudo é sagrado. O seu dormir é sagrado, o seu cozinhar é sagrado, o seu banho é sagrado, as suas necessidades fisiológicas são sagradas.
E aí, onde eu quero chegar com isso? No fim, eu acho que a prática diária, lógico, dependendo do que a gente entende, né? A gente estava falando, né? Correr 5 km pode ser uma prática diária, é tão sagrada quanto qualquer outra coisa, mas pode não ter uma fidelidade como tal, né? Então eu acho que a prática diária ela pode ajudar muito nesse processo de reintegração. Isso, eu acho que existe uma questão que é a desconexão da espiritualidade que é presente nessa sociedade moderna, que eu entendo que os povos antigos não tinham essa desconexão. A espiritualidade, a religião, ela permeava todos os aspectos da vida daquele povo, daquela família, daquela tribo. Exato. E hoje, na sociedade que a gente vive, isso não é assim. A religiosidade, ela é a parte, ela é mais um pedaço do seu cotidiano. Ela não está integrada no seu cotidiano. Então, existe uma desconexão. E essa proposta da prática diária é uma proposta de disciplina para reconectar. Sim. Sim, exatamente. Né? Eu vejo dessa forma. E aí, quando você já conectou, você já se desenvolveu, você tem o seu culto doméstico, que é a sua intimidade maior dentro da sua casa, entendeu? Exato. Não é um culto profissional, você não tá na sua empresa, você não vai fazer as coisas que você faz na sua casa na empresa que você trabalha. Não é um culto Exatamente. profissional, é um culto doméstico. Sim. Né? Mas porque existe uma intimidade com isso, entende? Tipo, você já criou essa intimidade através da prática diária. Exato. Porque a gente está desacostumado a ter essa intimidade com o que é sagrado. Sim. A gente está desacostumado a considerar que somos sagrados, que a nossa casa é sagrada. Você acha que entra naquela coisa de, por exemplo, eu não sou religioso, eu não tenho um momento, é a questão do ser e o estar. Tipo, eu estou no rito, eu estou acendendo a minha vela, eu estou religioso, eu estou cultuando. Apaguei, pronto, eu não estou. Aí entra a questão do ser, do ter a consciência de que você em todo Exato. momento, todas as suas atividades e fases do dia a dia, ou do ano, ou do mês, você são momentos, e todos esses momentos têm suas fases, têm sua visão de sagrado diferente, com experiências e aprendizados diferentes. Eu acho que essa questão da prática, ela vai levar, é justamente o que ela estava falando, que vai trazer você para dentro dessa ambientação de não fazer essa... que é óbvio que o rito civil ele vai ter uma diferença, o culto civil ele vai ter uma diferença do culto doméstico em natureza, mas de você não ter essa desconexão mais, né? De você ter essa diferenciação, né? De você tratar... Aqui é sagrado, aqui é profano. Aqui é sagrado, aqui não é. Aqui eu tenho que me comportar de tal maneira ou aqui eu tenho que comportar de maneira diferente. Só trazer o ambiente do sagrado para justamente mais perto. Pra sua vida, para sua vida, para seu cotidiano. Da hora que você acorda até a hora que você acorda de novo. Exato. Porque, né, tudo tem... E tem muita uma coisa também que passa por isso, que aí eu vou deixar uma dica de podcast, que é o Benzina. Olha, propaganda. Não, eu vou fazer, gente, porque assim... Vai, só É vai. necessário. É necessário. A porque responsável por isso sou Só eu. vai, só porque- vai. Não vai. Tem um episódio que eles falam sobre cultura de candomblé, a cultura Qual é o negra do podcast? Rio de Não, Janeiro, Benzina. É o episódio do Simas, né? É, do Simas. Luiz Antônio Simas. E aí, o que eles falam, e é uma coisa muito legal, né, é que assim, com o advento do cristianismo, a gente tem muito a ideia de crença. No que você acredita. Eu acredito em Jesus. Eu acredito nos deuses gregos. Eu acredito nos deuses celtas. E se a gente for projetar e ver a história das religiões, seja a grega, seja a africana, e assim, africano num termo muito guarda-chuva, porque né, não é uma única coisa, a crença não é um dado das sociedades antigas. Né? As divindades, elas são um dado do mundo. Então, tipo, não é, eu acendo uma vela, eu ponho um prato com uma divindade porque eu acredito nessa divindade. Não, essa divindade está no mundo e eu tenho que reverenciar ela. Né? E aí isso passa muito pelo processo doméstico, né? Porque a sua primeira instância de contato com o divino é o doméstico. É isso, a naturalização da crença. Exato. Né, que a gente não tem mais nessa sociedade hoje, isso não é naturalizado. E aí vem a parte que eu tava falando da questão da família e da educação. Tipo assim, a gente precisa estar passando esses ideais para os nossos filhos. A gente precisa estar passando esse legado, essas tradições, esse culto doméstico para os nossos filhos. Porque eu tava até lendo o artigo da Luciana sobre maternidade druídica. Não lembro se o nome era exatamente assim, depois eu posso dar ele como indicação. Falando exatamente disso, de, tipo assim,
Os nossos filhos, eles vão ser influenciados religiosamente, a gente queira ou não. Porque é a cultura dominante, entendeu? E a gente não tem escolha. É ilusão a gente ficar nessa de, ai não, quando ele tiver idade de escolher, ele vai vir para os meus braços e escolher a minha religião, o druidismo. Não, meu. Isso não vai rolar, deixa eu te falar. Se você não pegar a visão, se você não prestar atenção, o cristianismo vai estar lá presente, o evangelismo vai estar lá presente, e aquela criança vai ter contato com isso e você precisa mostrar uma alternativa. Entendeu? Se o que você acredita é real, se é a sua fé doméstica mesmo, se é aquilo que vive no seu íntimo, por que você não vai apresentar o que você tem de melhor pro seu filho? Muito pelo contrário, é sua obrigação fazer aquela criança ser uma pessoa melhor. E se você acredita que você encontra isso, no meu caso, no druidismo, eu tô dando o maior presente que eu posso dar pro meu filho, cara. Até por... Não, pode. Até porque é pedagogicamente importante, né? A criança, ela tem um norte de valores, né? Ninguém tá aqui falando de se seu filho não quiser ser druida, você vai expulsar ele de casa. Não é isso. Mas ficarei profundamente magoada com os deuses por terem me amaldiçoado desta forma. Entendeu? Mas a gente precisa, porque é isso, né? A criança... eu não vou falar essa tese porque isso é uma tese ultrapassada. Eu ia falar uma tábula rasa, não é uma tábula rasa. Graças a Deus o Manu adora o druidismo, inclusive ele se diz druida na escolinha, é surreal. Que maravilha! Ele tem 9 anos, a agenda da escola dele tem lá, Manu Druida, que é o apelido dele na escola, e assim, muito amor, obrigada, Brigitte, entendeu? Eu vou reformular, uma criança não é uma tábula rasa, mas ela é um cristal. Ela tá muito aberta. E ela absorve, né? E ela não só absorve, ela recebe influências de todos os lados. E a influência mais dominante, né, é a que vai puxar ela, né? É o grande desafio de todo pai, eu acho, né? Tem uma série de valores, chega na escola, chega no curso, chega na dança, a galera pensa diferente, a criança fala, por que eu não penso igual? E quer, né, se entrosar, porque é aquilo que vai fazer ela ser aceita socialmente naquele círculo, né? Mas aí no processo que você consegue educar essa criança, mostrando como é o rito, falando dos seus deuses, dos nossos mitos. No dia a dia, o que eu percebo é que o culto doméstico é o que mais funciona. Sim, eu acho entendeu? que... Porque o rito ele é cansativo pra criança, o rito ele tem um drama, uma liturgia, um fazer, que não interessa muito pra criança, a não ser que você tenha uma atividade programada para elas. Exato. Mas o culto doméstico, por exemplo, já que o tema hoje é cozinha, o meu Emanuel adora mexer as panelas. E assim, eu sou devota de Keridwen, que é uma deusa conhecida pelo seu caldeirão borbulhante. Então, assim, eu trabalho, né? Eu sou sócia de uma padaria, eu faço os molhos. Então, assim, geleias de morango borbulhando no caldeirão é tipo... Sabe, é o meu culto doméstico, entendeu? Mãe, toda vez que eu tô fazendo uma geleia de morango pra vender, eu tô fazendo uma oferenda pra Keridwen, porque eu não posso ver aquela panela borbulhando e não lembrar daquele caldeirão dela. Exato. Eu acho... E o meu filho, o meu filho, ele vê isso. E eu acho que isso tem um impacto muito maior na educação dele do que levar ele no ritual. Exatamente. Sim, Era claro. isso que eu ia falar, inclusive, porque eu tenho uma experiência de vir de uma família católica, de ter que participar daqueles ritos chatos e revels, porque assim, não me sentia à vontade dentro da igreja desde criança. Não... Cheguei a dormir no meio do... Eu dormia direto na missa. Bom, tudo bem, eu gosto de dormir, né? Sou conhecida por isso, mas tudo bem. Mas eu tinha essa experiência do outro lado, que eu tinha... Um dos meus tios era ogã de terreiro, e eu sabia disso. A minha mãe sempre foi mais afeita aí no terreiro de Umbanda, e ela comentava essas coisas. Eu tenho uma tia que foi benzedeira durante muitos anos, e a gente via ela ter todos aqueles ziricuticos dela, sei lá, ela tinha umas situações muito loucas. E mais a experiência que mais me marcava para mim, que foi a primeira coisa que me levou até a imagem do sagrado dentro da cozinha, era minha avó cozinhando. Era minha avó na cozinha, o espaço dela de... Porque assim, a minha mãe dizia que a minha bisavó era bruxa. Então isso entrava como um legado de ter o imaginário todo, né? Meu pai comentava isso, que na família dele tinha uma tia-avó minha,
que era conhecida porque era bruxa. Mas essa concepção que a gente passa a ter, fora dessa imagem muito mística que a gente cria da bruxa, quando eu lembro da minha avó, eu tenho essa imagem de que para mim ela era uma bruxa. Ela pura e simplesmente não tinha esse nome, ela rezava, mas ela tinha todos aqueles ritos dela e o espaço sagrado dela era a cozinha. É o que meu pai falava, tipo, que vó Zefa, né, Maria Zefa, ela tinha um quintal dela de ervas medicinais, Exatamente. que as pessoas da região inteira vinham atrás dela buscar esses remédios, entendeu? Então, assim, isso faz parte desse trabalho, dessas benzedeiras, dessa coisa que é muito passada pela tradição, pelo ancestral de família, né? A benzedeira é isso. Exatamente. Que é culto doméstico. Exato. E ela tinha essa situação toda, porque a minha avó ela tinha aquele rito diário dela de levantar muito cedo, para fazer café, para abrir o galinheiro, porque ela morava no sítio, então ela lidava com a terra, aí tinha a horta, e tinha as árvores de fruta, e tinha fogão a lenha. E ela fazia todos esses processos e lá, e estava sempre cantando, e estava sempre assobiando, tal, não sei o quê. Aí chegava para dentro da cozinha e aquilo, para mim, era uma cena que eu gostava de ficar olhando, de ela com o lencinho dela na cabeça, cantando e cozinhando e dançando no meio da cozinha. E a cozinha dela tinha um poço ainda por cima, né? Nossa, um poço sensacional. Enorme. Porque teve uma época que esse poço ficava aberto no quintal e depois ele foi fechado, mas ainda ficava lá no meio da cozinha. E eu tinha muito essa imagem, porque toda vez que a gente ficava doente, ela falava lá que ia fazer um raio de um chá de grama, mas ela sempre tinha alguma receitinha dela, sempre sabia as ervas lá para curar tal coisa. Então, assim, eu acho que essa questão que você falou de você ter a criança participando desse ambiente diário, desse culto doméstico mesmo, isso muitas vezes vai fazer muito mais sentido para ela do que estabelecer esses ritos, nossa, pesados. Não, a educação formal, por exatamente, exemplo. Não é um treinamento, educação, exatamente, não. Tem que ser algo bem mais lúdico. É, Eu acho que ou o próprio culto doméstico, acho que além de, por exemplo, esses espaços, tem a questão também de as várias, eu não, acho que até deveria ser cultos domésticos, que variam de acordo com a família, com o ambiente, com o tempo e com a região. Também isso pode estar em vários momentos e fases da construção de uma família. Por exemplo, o culto aos ancestrais, os cultos funerários, eu acho que tem um certo link. Além do culto doméstico, o culto familiar, que acaba sendo muito específico, vai passando aquelas práticas, a tradição, a memória, vai construindo e alimentando a memória da família. Acho que isso toma a proporção por exemplo, quando a gente faz todos esses links de famílias e domésticos e cultos, que seria, como a gente falou no começo, do culto mais o diário, que é muito ligado à prática diária, que é muito ligado ao indivíduo, e o doméstico acho que ele está no meio, que é a família, e depois da família, se a gente for para o macro, seria a sociedade, o civil. Então a gente teria várias proporções e vários níveis de cultos e de festivais e de práticas, que a gente conseguiria fazer vários links aí. E aí a gente pode agora dar, por exemplo, como a gente já meio que começou, vocês começaram, a gente já está já entrou para a cozinha, né? A gente focar na cozinha, tipo, entre várias, por exemplo, em todas as questões que eu falei, eu acho que a cozinha ela tem um papel fundamental um espaço fundamental para mim ela passa o primeiro, eu acho que é o ambiente onde a gente estabelece o vínculo, principalmente nessa questão da ancestralidade, onde a gente vai estabelecer esse vínculo. Assim, na minha família tem muito essa questão das mulheres, e isso eu digo, assim, é óbvio que existe uma problemática dentro disso, mas as lembranças que eu tenho, basicamente, de afetividade, ancestralidade religiosa e afins, ela se passa toda na cozinha com as mulheres da minha família. Eu não tive não fui criada para ficar cozinhando, minha mãe não ficou me ensinando, ela me ensinou o básico para poder me virar
não foi uma coisa que... Isso eu fui desenvolver depois. Porque assim, quando a minha avó já estava numa idade mais avançada, e eu achava que eu jamais seria... não vou ter essa relação que... Jamais vou fazer as coisas que a minha avó fazia, porque a minha geração é outra, eu tenho outra maneira de ver o mundo, e aí, de repente, a minha maneira de ver o mundo me levou exatamente para aquele lugar que era de ficar praticamente o dia todo na cozinha. Acho que tem um link muito grande com o que a Marcela estava falando da infância. Sim. É onde as minhas maiores memórias exatamente. do que minha mãe cozinhava, do que eu gostava de comer. Essa questão, o que eu falo... É por isso que eu puxei a coisa da infância na cozinha, porque eu acho que do culto doméstico, o ponto que você mais consegue passar adiante esse conhecimento, essa tradição, é na cozinha. É na cozinha. Porque, eu vejo isso em casa, tipo, a gente vai, às vezes, vai plantar. Beleza, é massa, tô passando, Mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo impacto, não vai tão fundo dentro da pessoa quanto a cozinha. Não é à toa que a gente tem comfort food, que é o tipo que você estabelece uma relação de afetividade, principalmente por causa principalmente a questão das avós. As avós, elas têm um papel primordial nisso, porque a minha avó, é o que eu falo, ela tinha ela não falava, e talvez ela não fosse nem consciente disso, da relação do sagrado que ela tinha dentro da cozinha. Porque eu me lembro de dar 6 horas da tarde, do rádio estar ligado, dela estar rezando a Ave Maria dela, porque obviamente ela era católica, mas ela tinha uma relação muito diferente. A minha avó não ficava indo na missa todo domingo. A relação dela, aquela relação do sagrado, era dentro da casa dela. E aí eu vou me lembrar de aquela memória que a gente tem, que a gente estava falando mais cedo, de você ficar se lembrando das comidas e dos sabores, porque aquilo te afeta pro resto da vida. E você vai carregar isso, e é isso que vai muitas vezes te levar para algumas práticas, como que foi o que tem acontecido comigo, de buscar referências de coisas que ela fazia na cozinha. Para eu aprender a fazer, e para eu trazer isso para minha prática. E até, eu não sei como é pra vocês, mas dentro do meu culto doméstico, a própria reverência que eu faço aos ancestrais é com alimentos. Sim, então, sim. Eu faço um alimento pra gente comer em casa, e eu separo a porção dos meus ancestrais e boto eu tenho um altar dos ancestrais, que fica bem no intermédio, que eu tenho um balcão americano, então fica bem no balcão americano, meio cozinha, meio sala. Sim. Né? Então tá na cozinha de certa forma. Então eu faço ali alimento do dia a dia, da família, e naquele dia eu resolvi, faz parte do culto doméstico, ofertar também aos meus ancestrais. Boto lá, e é a comida, entendeu? É a comida que eu como, é a comida que todo mundo come, é a comida que meus avós faziam, que minha mãe fazia. E a comida como a Lu estava falando da ancestralidade, aí pra mim entra vários links, por exemplo, do que se come em casa. Tem muito da característica e a construção da família. Sei lá, de onde veio a minha família ser descendente de italiano, alemão. E tudo o que é construído, o que é passado da cozinha para a mesa, tem muito desse histórico, desse link aí entre a tradição familiar, de como essa família se instalou, de quais foram as relações dessa família na chegada e como ela foi se construindo. A gente tava falando de uma coisa, eu vou só rapidinho. Eu tenho uma receita que é o bolo de aipim, que era da minha avó. Foi a única receita que eu fiquei com a minha avó, que a minha avó faleceu quando eu tinha 13 anos. A única receita que ela me ensinou foi um bolo de aipim. Eu sou do Nordeste. É impossível eu fazer esse bolo e eu não separar um pedaço pra avó. É claro. Entendeu? Essa questão dessa relação com os antepassados, e eu acho que uma vez aqui que as pessoas se estabelecem aqui, elas também acabam adaptando e agregando outras tradições. Porque, por exemplo, eu venho de famílias que têm... A minha ascendência é basicamente europeia, né? Mas a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que é dessa minha avó que ficava o dia inteiro na cozinha, a tradição dela de família é fazer feijoada de domingo. Assim,
A feijoada não é nem de longe uma comida que estava estabelecida dentro da tradição da nossa família, ou hereditariamente, digamos assim, vamos, né, de tradição italiana ou de tradição portuguesa, que são as influências que eu recebo mais. Mas ela trouxe isso para o cotidiano dela. E é uma tradição que ela passou. Ela tem uma tradição muito forte de passar para as filhas, delas terem cadernos e livros de receitas gigantes. A minha mãe pegou justamente a parte da minha avó, que é essa coisa de ter o... eu acho que precisa colocar, sei lá, sal aqui, mais um pouco de tomate ou não sei o que. Não tem medida. Cada hora vai sair de uma maneira, mas enfim. Posso trazer uma outra questão? Eu tô vendo as meninas falarem de família, né, e de tradições familiares. E pra mim isso é um ambiente super estranho, porque assim, a minha família materna nunca foi muito de fazer grandes reuniões familiares. De vez em quando era pizza, ou minha avó fazia uma comida, um macarrão, mas era macarrão comprado e tal. A parte paterna cozinha, mas não são propriamente receitas de família, né? E aí eu tava aqui pensando, né, a gente tá falando tanto de ancestralidade e tal, e aí, né, pensar, por exemplo, como é que a gente resgata uma ancestralidade que em algum momento talvez tenha se perdido, né? Eu tô falando que minha família não tem receitas tradicionais, né? E aí, se eu puder, eu quero falar do como foi essa relação pra mim. Eu quero super ouvir, tô muito curiosa. Porque, cara, foi assim, minha mãe nunca gostou muito de cozinhar, minha mãe é do tipo de pessoa que casou avisando o marido que você não vai ter uma dona de casa, né? Adoro, sua mãe é maravilhosa. Quando eu era pequena, eu lembro que uma vez eu tinha, acho que uns 10 anos, e eu fui pra cozinha, peguei uma forma, porque eu sabia que a cozinha se fazia na cozinha e comida se fazia lá. E eu sabia que envolvia fogo e envolvia ingredientes e misturas de ingredientes. E aí eu lembro que eu peguei um pacote de passatempo, passei iogurte e coloquei aquilo no forno. E deixei um tempo até ver o que dava e não deu nada, né? Mas enfim. E aí quando eu quando eu vim pro paganismo, né? E que essa coisa da ancestralidade começou a pegar mais forte, sobretudo nos últimos 10 anos, que foi quando eu fui pro politeísmo helênico, né? Foi de pensar como é que eu vou me relacionar com uma ancestralidade que eu não conheço, né? Meus dois avós são mortos, minhas duas avós não têm essa tradição. Eu tenho uma avó que é descendente de espanhóis, mas não faz comida espanhola. Eu tenho uma outra que é descendente de franceses e de alemães também, mas que não tem cozinha tradicional nenhuma. E aí eu fui por um processo, sobretudo mais por causa dos deuses e menos por causa dos ancestrais, né? Pensar, como é que eu vou me relacionar com esses deuses sendo que eu não tenho receitas, né? Minha família não me legou nada. E aí é um processo muito legal, eu acho, que da gente descobrir, primeiro, no caso da ancestralidade, ir caçar histórias, né? Porque por mais que os parentes mais próximos não sejam cozinheiros, alguém na família fazia alguma coisa, né? E aí você descobrir que seu avô gostava, sei lá, de um bolinho de chuva, que a gente estava falando mais cedo, sua tataravó adorava uma bacalhoada, né? E aí pros deuses você pensar também, né? Porque pelo menos na minha tradição a gente cozinha pros deuses, acho que você estava falando que na sua também, né? E aí pensar como cozinhar pros deuses, e aí é muito legal porque entra uma coisa criativa, né? Porque aí você tem que pensar qual é o deus, como que aquele deus... Como você vai cuidar daquele deus, e aí você pega os atributos da coisa para criar um prato. Você tenta testar antes para ver se aquilo vai ficar bom, né? E eu acho que é isso, assim, é um outro processo que é possível também, né? Eu penso muito, por exemplo, quando tem a questão de você oferecer um ofício, que seria, no caso, a cozinha, assim como uma música, um artesão que vai produzir, vai elaborar algo. A cozinha é mais algo que não é ouvido só o material, mas o tempo que você dedica, as informações que você tem, que vai e os elementos que você pensou em juntar e agregar naquilo que vai e o que vai se tornar. Então é toda uma questão de você se doar em tempo e conhecimento e intimidade que você vai criando.
É uma relação que você estabelece já antes de pensar. Eu queria fazer um adendo no que você está falando. Talvez você não tenha receitas tradicionais de família, que você não tenha, mas você pode ser o ponto de uma pessoa que está criando isso. Sim, eu penso muito nisso. Você está estabelecendo uma tradição. Exato, eu penso nisso também. Por exemplo, eu não tenho essa ancestralidade, mas eu posso estabelecer essa tradição e descobrir isso. E eu acho muito bacana porque na maneira como a gente cultua os deuses helênicos, a gente tem essa relação de ter a divindade pelo qual tudo passa primeiro, que é Hestia, que tudo começa e todos os ritos começam e terminam com ela. Então, na cozinha, a gente, por exemplo, você deixa para os ancestrais, a gente sempre separa uma parte para Hestia. Assim, Então, era esse ponto que eu queria falar. A gente está falando de culto doméstico. O culto doméstico ele vai além da ancestralidade. Sim. Vai. A ancestralidade Exatamente, é um ponto do culto doméstico. E aí a gente tem a questão da devoção aos deuses, que eu acho que é outro ponto e que não necessariamente ele passa por ancestralidade. Exatamente. Então a questão das oferendas que a gente faz aos deuses diariamente, né? Quando eu cozinho, eu também oferto aos deuses. É o que eu falei, eu não tenho uma regularidade de tipo, não, todas as terças eu oferto aos ancestrais, todas as quartas eu oferto aos deuses. Nas quintas não funciona assim comigo. Entendeu? Não, também não. É uma coisa de sentimento da hora, entendeu? Porque eles são minha família, eles são meus amigos, eu fiz uma coisa gostosa e eu lembrei, ao fazer aquela coisa gostosa, eu lembrei de fulano. Exatamente. Entendeu? Como se fosse um amigo meu, putz, eu fiz uma comida delícia, vou levar pro Joab. Nossa, Keriden, a gente caprichou aqui nessa geleia, né? Vou botar pra você também, né? Porque trabalhamos juntas. Exatamente. Então eu acho que a questão, o criar o novo, as novas oferendas, isso é sensacional e isso cria uma relação incrível, porque a gente tava falando sobre a questão de oferendas uma vez, né, Joab? De tipo assim, o que você vai ofertar pros deuses, né? É como se você fosse dar presente pra um peixeiro. Aí você vai dar o quê? Um peixe? Pro pescador. Pro dono do açougue, você vai dar um pedaço de carne. Então assim, os deuses já têm tudo, né? Tudo que você for ofertar já é deles. Aquele negócio de que os deuses não precisam. O que eles não têm? O seu trabalho, o seu esforço, a sua criatividade, a sua inspiração, isso é seu. Exatamente. Entende? Então, ao criar algo para ser ofertado aos deuses e criar algo completamente novo, eu acredito, do meu ponto de vista, que talvez eles deem uma olhada um pouco mais pro seu presentinho do que se você der sempre as mesmas coisas, se você der coisas que já são do domínio deles. Não acho que eles vão se ofender, né? Se eles receberem, eu tenho certeza que Keriden adora caldeirão que eu compro lá pra casa, entendeu? Que são todos para ela. Mas eu tenho certeza que ela fica muito mais feliz quando... Eu tô falando muito de geleia, porque eu tô trabalhando muito com geleia. Sim. Quando eu crio uma geleia de melancia, por exemplo, que foi a última geleia do que saiu da minha cabeça louca, entendeu? A gente tava falando de tradição, mas isso é uma coisa que passa muito por tradição, né? Sim. Se você pensar no candomblé, você tem que, por exemplo, tomar muito cuidado com essa ideia do criar um novo. Sim. Tem quizila. Sim. Né? Você não dá... Eu não lembro agora o... Esqueci o nome dele. A quizila é uma proibição. É uma proibição. Mas o que é essa proibição? Eu não vou falar do ponto de vista da Umbanda, nem do Candomblé, nem de nenhuma religião de matriz africana, porque não é a minha área de estudo. Mas do pouco contato que eu tenho e do que eu entendo, a proibição é uma falta de educação. Você está sendo rude. Entendeu? Ao ofertar, por exemplo, dendê para Oxalá, você está sendo rude com ele, porque na história dos mitos de Oxalá, ele foi humilhado com o dendê. Exato, então, se você vai ofertar, cara, você tá ofertando pra ele uma parada que ele foi humilhado, então é uma ofensa, entendeu? Se você não é educado, você tá ofendendo. Se você não é educado, então a proibição, ela passa muito mais por essa relação de cuidado, carinho, educação, respeito. Entendeu? Isso é o meu ponto de vista, por favor, que fique claro. Mas às vezes passa por outra coisa. Tem as obrigações, por exemplo, aquela história do acarajé de abóbora. O acarajé de abóbora. O acarajé de abóbora, porque a abóbora é quizila de Inhansã. Era isso que eu tava tentando lembrar. Quizila de Inhansã. Não pode mexer com faca, não pode afiar faca.
Mas isso Mas passa... aí não mas tem isso- a ver com propriamente uma ofensa pro Deus. No sentido de que aquilo lá é uma coisa contrária ao Deus. A Kizila passa também porque aquela coisa é muito própria do Deus. Né? Então, a ideia de que você... Né? Aliás, filhos de Ogum não podem afiar faca. Né? É uma Kizila de santo. E não é diferente do Dendê nesse caso. Porque aí tem uma coisa de que o filho de Ogum, ele é essencialmente ferro. Mas passa por essa coisa do respeito, entendeu? Por Sim, que ele não sim, vai afiar claro. a faca? Porque a faca é própria do Deus e o Deus Exato. é maior do que ele. Então, tipo, na hierarquia, vamos respeitar, entendeu? Eu acho que tudo exatamente, passa sim, pelas sim. relações de respeito. Mas não sempre da questão da ofensa, sim, né? que eu não tava sempre na falando questão da isso. ofensa, mas sempre nessa... É relação, entendeu? Aham. É relação familiar, é relação com os deuses. Tudo se passa pela questão das relações e da educação e da polidez, do cuidado, da gentileza. Sim, sim. Acho que tem a questão de você, assim como o intuito, por exemplo, a gente falando de cozinha, oferta, é você criar uma proximidade, uma interação e uma relação com a divindade. Então, para isso, você tem que conhecer o que vai agradar, o que vai ofender, o que ela gosta, o que ela não É isso, gosta. acho que passa por que você quer se relacionar com essa Da mesma divindade. forma, Exato. da mesma Porque forma você você quer dar isso. Você vai se relacionar com alguém, você vai saber, a pessoa é vegana, não é vegana, a pessoa gosta disso. Da Que tipo de mesma conteúdo? maneira que você vai receber um convidado na sua casa, você vai querer sim. saber quais são as preferências dessa pessoa. Sim. Ah, se ele não come carne, eu não vou fazer Se carne ele é pra alérgico ele. a camarão, você não vai Você fazer não um prato vou com fazer camarão. um prato com camarão. exatamente. Exatamente isso. É exatamente a mesma coisa. E você vai ter que ter exatamente o mesmo respeito nessa situação. E passando por isso também, eu não vou chegar na casa da padeira e fazer o meu pão. Vou levar o Não, coisa pra comer com o pão dela, entendeu? Exatamente. Geleia. É, entende? Inclusive tá faltando aqui, viu, gente? É porque o Joab já acabou. Eu trouxe, em minha defesa, eu trouxe um pão de Eu vi fermentação a natural. foto no Instagram. Eu trouxe vi. geleia de Nossa. melancia, eu trouxe molho Tá vendo? pesto. Se não tivesse molho acabado pesto. com a geleia, servia pra comer com o pão que eu trouxe. Tem um molho. Tem caponata de Então, abobrinha. ótimo. Tem um molho. Nossa. Gente. Pronto, eu trouxe o pão, então a gente vai comer. Vai rolar um culto doméstico aqui hoje. Vai. E, por exemplo, agora falando em divindades, eu começo a pensar em quais divindades aí a gente pode abordar os vários âmbitos, no caso os helênicos e os celtas, Aham. e desses panteões, quais a gente poderia associar e como a gente poderia, por exemplo, em que momentos a gente, porque eu acho que tem essa questão também, tem deuses que têm divindades que têm uma relação muito mais íntima, próxima com alguns ambientes, com alguns elementos, e outras que têm uma afinidade em algumas situações ou em alguns momentos que ele consegue interagir com aquelas questões. Aham. Sim. Acho que me veio na cabeça primeiro com vocês a Estia, que a própria Eu Lu acho que falou. pra gente, né, porque a Estia é dita pela tradição, né, a morada de todos os deuses. Por isso que a gente queima as coisas no fogo, porque a gente está entregando pros deuses. E aí Estia é o centro da casa, né? Ela não necessariamente se situa na cozinha, né? Ela pode... né, se a gente pensar numa etimologia de fogo, é foco, né? Então, ela é o centro da casa, é de onde emana a energia familiar, cósmica, divina e toda que estabelece o lar, né? Isso é Estia enquanto o lar, né? Tanto é que a tradução de Estia em grego é lar, né? Só que aí no processo de cozinhar, você entra muita coisa, né? Entram muitos deuses, né? A Lu, por exemplo, tá com a Deméter encostada. Eu tenho basicamente o meu culto a Estia é na cozinha, justamente pelo estabelecimento o centro da casa para mim é a cozinha, desde que eu sou criança. É o ambiente onde todas as pessoas ficam quando tem qualquer reunião. O melhor lugar. É o melhor lugar. E Deméter também. Eu estabeleci uma relação recente, porque tem a questão toda da fartura, da colheita, do trigo, enfim, tem toda essa relação, mas... pode falar. Eu tenho uma associação que eu desenvolvi no último ano, conversando com o meu sacerdote, né? Enfim, eu fiz um trabalho do meu mestrado, mandei pra ele e ele falou, cara, você já percebeu qual é a função de Afrodite no mundo? Eu falei, ela une as coisas.
Aí ele, e o que sai dessa união? Aí eu, uma terceira coisa. Ele falou, você já percebeu como isso não tangencia só sexualidade, família? Isso tangencia a cozinha pra caralho. Desculpa, gente. Não vai ter o pi, Não vai ter o pi. censura. Não Olha vai lá, ter o vai sair no fim. Spotify por causa do meu... Enfim, você já percebeu como isso tangencia a comida? Porque você junta uma série de ingredientes, né? Geralmente a cozinha envolve um elemento muito afetivo, né? Tanto é que dizem que se você cozinha de mau humor, ou se você cozinha muito apaixonado, o seu estado de humor afeta a comida, né? Sim. E como isso serve não para só gerar essa terceira comida, mas para sustentar e nutrir e juntar as pessoas, eu falei, cara, e desde então, assim, tipo, faz um ano mais ou menos que eu escrevi esse texto e que a gente teve essa discussão. E por mais que eu reconheça a Hestia, por mais que quando eu faço meu arroz ou alguma coisa eu veja Deméter, né? E aí a gente pode pensar em vários outros deuses, né? Com a questão do próprio alimento, a gente vai para Perséfone, Dionísio, Adonis, e as relações são infinitas. Eu não consigo mais cozinhar sem pensar em Afrodite, né? Porque é esse elemento afetivo. Eu amo cozinhar. Então quando eu vou pra cozinha, assim, é porque eu tô no tesão de cozinhar, né? Eu tô a fim de comer uma coisa que eu quero, e de um tempo pra cá eu prefiro 10 mil vezes gastar 3 horas na cozinha do que ir pra um restaurante, né? Não só por relações de custo-benefício, mas por conta do sabor, da experiência, né, de estar em casa. Então essa foi uma divindade que me pegou muito na cozinha. Então pra mim tem muito disso, assim. Dentro do meu culto doméstico, né? Tá todo mundo cansado de saber que eu sou devota de Querido desde sempre, né? Então, por mais que eu tenha culto a outros deuses, pra mim, eu sou cozinheira profissional, é o que eu trabalho, é a minha vida, não tem como, a cozinha é o centro da minha casa. Então, Querido é conhecida como uma deusa do caldeirão da transformação, né? O caldeirão da sabedoria. E ver uma panela borbulhando na minha frente, como eu já falei nesse podcast mais cedo, não tem como eu não associar a ela. Então, assim, meu culto principal dentro da cozinha é a Querido. Dentro das tradições celtas, tem algumas outras divindades que também podem ser associadas. Eu já vi muita gente associar com Brigitte, né? A questão do fogo da lareira que mantém a casa. A questão da Brigitte, eu associei muito a... Não vou colocar como as 3 faces, mas os 3 atributos que a gente pode ter dela. Por exemplo, a inspiração, então você conseguir elaborar e conseguir construir sabores. A chama, que seria no caso da forja, mas a chama no sentido de transformação. Do trabalho, de fazer. A forja de Brigitte eu vejo muito como o seu trabalho, a sua habilidade profissional. Acho que eu vejo não só isso que cria algo também, essa questão da... Mas a questão também da transformação. Você ter algo e transformar em outra coisa. Também é muito próprio da forja. E a cozinha, eu não vejo ela também nada diferente de, por exemplo, a cura. Então, chás... Então, aquela avó que você tá lá, ela vai na cozinha, pega aquelas ervas, aquela coisa, põe na panela. Mas acho que vai até além disso, porque assim, Brigitte é associada também às crianças, é associada ao leite, à lactação do gado e dos caprinos. E tudo isso passa diretamente com a vivência familiar e nutrição da família. Exato. Porque você tá tirando leite da vaca pra quê? Pra dar pras famílias comer. Nutrir, então, né? assim, Essas divindades que tem esse aspecto mais de nutrir. De nutrição. Então, Brigitte tem um aspecto de nutrição muito forte que eu já conheço pessoas que trabalham com Brigitte na questão da cozinha, né? Eu já ouvi pessoas falando de ofertar especiarias para Manana, né? Porque Manana é o nosso deus do mar. E a boa parte da história do mundo se desenvolveu, né? Pelo menos da história do mundo ocidental. É bom lembrar disso, né? Que o mundo todo não se resume às navegações europeias, né? Mas, levando isso em consideração, que boa parte do que a gente tem hoje como sociedade foi mobilizado por isso, por essa busca por especiarias dos portugueses, dos espanhóis, e por essas navegações, Manana, como um deus do mar, estaria diretamente associado às especiarias. Então, eu já via pessoas fazerem essa relação.
com ele. Só porque eu já ia colocar que todas as citações estão sendo de deusas e... Aí ela Aí você já antecipou. Mas eu pensei nisso antes de você pensar. Eu já tava aqui na minha cabeça, mas a gente só vai falar de deusa? Tem deusa associada à cozinha? Claro que tem. Claro que tem. Humano não é uma das O associações que próprio eu vejo. Dagda. O próprio Dagda, o caldeirão do Dagda. O O mingau, toda essa relação com Então, a nutrição, o com Dag- a prosperidade, que tipo, os banquetes, a gula, no sentido de comilança mesmo. Mas é o que eu tinha falado, né? No limite, se a gente pensar no ambiente da cozinha, você consegue trazer muitos deuses para a cozinha. Sim. Né? Porque você Sim. tem deuses, por exemplo, que são relacionados à vegetação, como Dionísio e Adonis. Aí você vai pensar, por exemplo, nas aves, né, que a gente cozinha, por exemplo. De quem essas aves são. Então, assim, quando eu estou cozinhando e entra aquela questão de pensar quem é o Deus, o que dar para o Deus, né? É quase como se quando a gente cozinhasse, além dessas divindades que regem o ofício cozinha, o ambiente cozinha, que a gente está falando, né? Você cozinhasse os próprios deuses, né? De uma forma bem metafórica, pelo no mútil, né? Porque, enfim, o Deus não é uma pessoa, não é uma entidade humana, enfim. Ele está em tudo, ele é tudo, né? Cada um tem seus domínios e tal. Então acho que no fim a gente consegue associar muita gente, né? Então a gente vai cozinhar um peixe, não dá para não pensar em Poseidon. Eu cozinho peixe em casa, eu fico ouvindo aqui o Poseidon falando, quero um pedaço, quero um pedaço. Aí eu vou fazer, sei lá, um pão, uma massa, fico ouvindo Deméter ali, sabe? Eu como, por exemplo, né, o alface é associado a Adonis. Eu não consigo não pensar na morte de Adonis comendo o diacho do alface. Né? Essa coisa que eu falei, né? Do culto doméstico e dessa prática diária, né? Como você começar a reconhecer o sagrado, né? Aí você joga o sal, Poseidon tá ali no sal, você traz uma erva, dependendo daquela erva você vai para Hecate, você vai para uma outra divindade. Eu trabalho com Armide também, que é uma divindade associada às ervas, e tipo assim, eu não consigo fazer um chá sem pensar nela. Exato. Porque pra mim todo chá é uma conexão que eu faço com a Armide, porque o manto de Armide é um manto de ervas que recobre o túmulo do irmão dela. E na minha interpretação é um manto de ervas que cobre a terra. A própria vegetação herbal que cobre a terra é o manto que ela veste. Então, todas as vezes que eu vou tomar um chá, eu estou entrando numa profunda conexão com ela, porque eu estou ingerindo ela, né? Então, eu acho que essas pequenas percepções, insights, conexões que a gente faz com a divindade, tudo isso é culto doméstico. Eu tenho essa questão muito forte quando eu faço eu gosto de fazer banquetes, assim, né? Cozinhar para muita gente, e eu não consigo desassociar Dionísio disso. Porque eu gosto de festas e Sim. fartura de comida e bebida e enfim. E uma coisa que a gente não pensa hoje muito é que o fogo que a gente cozinha, ele tem diversas divindades associadas a ele. A gente que cozinha muito em fogo elétrico, né? Elétrico assim, quer dizer, a gás, mas com ignição elétrica, eu não consigo acender meu fogo com eletricidade e não pensar em Zeus. O meu forninho elétrico, Zeus está ali. Mas se você junto for com pensar em Hefesto, algumas, era isso que eu ia falar, algumas ferramentas tudo que você utiliza A na faca de cozinha. Ares. Exato. Eu fiquei pensando aqui quando estava tentando pensar nos deuses e com essas relações, depois de tudo que vocês falaram, eu meio que dei uma expansão aqui. Expandiu as ideias. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na cozinha, mas no ato de cozinhar, isso não se torna algo que se limita ou se é apenas algo ou uma prática que se insere ou que é colocada em prática apenas no ambiente, no espaço cozinha. Por exemplo, quando eu tentei pensar em deuses, a primeira coisa que me veio foram os deuses relacionados à guerra. E a guerra tem a questão da alimentação e da nutrição daqueles combatentes. Que geralmente tem aquelas questões das filas, as barracas voltadas só para isso. As pessoas que vão apenas com essa função de nutrir aqueles guerreiros.
E me veio essa questão do ato e da cozinha, que não necessariamente ela pode estar relacionada ao culto doméstico, mas é um culto doméstico que provavelmente pode ser domésticos. Por exemplo, o ato de acampar, você ter essas situações que você leva a cozinha para outro lugar. Entendi. Você tirou a cozinha do ambiente Isso, doméstico. da casa. Você leva a cozinha junto com você. Então, eu, como cozinheira profissional, né, boa parte da minha vivência na cozinha não é dentro da minha casa. Passa pelo mesmo processo da questão dos deuses, mas aí eu já acabo me ligando muito mais a Brigitte. Justamente por causa do que você falou da forja. Né? E como eu interpreto a forja, que a forja é o meu trabalho diário, é o sustento da minha família. Entende? Se o sustento da minha família é a cozinha, né? Então eu tenho essa ligação com Brigitte ali na minha cozinha profissional, na minha cozinha de trabalho. Que não quer dizer que eu não tenha ligação com o Kerrigan, essas coisas não são excludentes. Não. Entende? Acho que é meio isso que você tava... Sim. Né? Mas De eu como acho funcionaria que- uma cozinha fora da casa. Não só como ela funcionaria, mas como ela funciona e como vocês enxergam, como a gente pode enxergar essa questão de você levar a cozinha para outros espaços, que não necessariamente seria a casa, como disse o exemplo do acampamento. Teria esse espaço, essas tendas que são direcionadas e é meio que uma cozinha móvel que é levada para uma determinada situação e para atender determinadas necessidades de um grupo e que para mim não deixa de ser Eu acho que a gente pode ir para uma coisa até mais distante no tempo, que é pensar na sacralidade da cozinha em comunidades nômades. Porque o estabelecimento da casa como local de cozinha é mais recente, vamos colocar assim, né? A gente teve um grande período aí. E aí eu acho que entra a ideia, talvez não propriamente do doméstico enquanto lar docilar, como Hestia, mas entra uma... Não sei se eu posso chamar de superposição, de uma projeção de um ambiente de aconchego. Né? Então você tem o soldado em guerra, o dormitório e a cozinha do acampamento são o lugar sagrado porque é onde eles se revigoram. Sim. Né? E aí, por mais que não seja Hestia em sentido estrito e familiar, existe uma nova Hestia lá, né? Que é essa comunidade guerreira. Né? Então eu acho que se você é uma pessoa que, né, passa, sei lá, você é um médico, né? Vou pegar um exemplo bem pesado, que fica horas, faz plantões e afins. Uma parte do hospital vai virar o cantinho desse médico. Né? Então, eu acho que se tiver espaço para cozinhar ou não, mesmo que seja um micro-ondas, aquilo lá vai se tornando sagrado. Lógico, né? Tudo depende da cabeça da pessoa de reconhecer isso. Mas eu acho que pra gente, né? Isso é uma coisa que eu ia falar agora que você lembrou, porque é uma coisa que eu faço muito recentemente. Eu comecei a levar algumas coisas para eu fazer no trabalho, que eu tenho uma copa, que é uma micro cozinha com uma boca de fogão elétrico e tem um forno dentro desse espaço. E esse espaço acaba se tornando um espaço familiar para mim, porque eu tô lá há mais de 10 anos. E é um espaço que é óbvio que é um pouco mais complicado pelo ambiente, pelas minhas condições, mas não deixa de ser um espaço onde eu posso estabelecer uma relação porque eu tô levando as minhas coisas de casa para fazer lá. Eu lembrei agora eu ia falar do Tamagotchi, mas do fermento. Do Tamagotchi? Do fermento. Não. Do fermento. O pet. O meu pet. Do Não, fermento. o fermento o fermento é mais complicado. No sentido de, tipo, não é necessariamente uma questão de você ir e preparar, mas tem coisas, determinados ingredientes, determinadas propriedades que envolvem a cozinha e o ambiente doméstico, que tem essa questão de você de ter uma manutenção e um cuidado, seja ervas que você deixa na janela da cozinha, o fermento que você tem que ter Exatamente. Eu lembrei de uma coisa, que é a questão de que esse culto doméstico, ele extravasa a casa.
Exatamente. Por exemplo, eles nossa, extravasam lá na totalmente. Bahia, eu sou da Bahia, lá na Bahia é muito comum você tá num boteco, entendeu? Comendo água, como a gente fala, que é tomando uma cerveja, se embebedando, e alguém dá pro santo, tipo, pega o copo, Sim, joga no chão, exatamente. que tá oferecendo aquela bebida pro seu santo. Isso extravasa. Isso é culto doméstico que extravasa a casa, que vai pra um outro ambiente, que pra muitas pessoas é profano, que é o ambiente de um bar, entendeu? Mas que para aquela pessoa faz completo sentido ela oferecer aquela bebida que ela tá tomando para a entidade que ela trabalha, entendeu? Exatamente. E faz sentido, porque é a Faz. relação que é estabelecida. Pode ser desculpa, pode ser a bebida, pode ser o momento de comemoração, de confraternização. Sim. Exatamente. É porque assim, nossos deuses, né, à medida que a gente estava falando de ancestralidade, né, eu acredito que a gente tem uma ancestralidade divina, né. Eu acredito Então, também. Nós, nossos pais, nossos avós, tataravós, todos eles têm uma divindade de cabeça, que eles cultuem ou não, né, e aí o nome que essas divindades vão receber vai variar da cultura em que essas pessoas estão inseridas, né. E aí quando a gente entra numa casa que tem um culto estabelecido, né, você tem um panteão doméstico, né. Nem todas as casas cultuam os mesmos deuses. E aí à medida que você tem essa ancestralidade, né, ela ultrapassa completamente a estrutura física, né. É o que eu estava falando dos povos nômades. Eu pensei agora na tradição da qual eu faço parte. Minha tradição tem hereditariedade cigana. E ciganos viajam, né? Por muito tempo. Hoje, uma parte deles tem domicílio fixo e tudo, mas se viajava muito, tribos viajam. E a ideia de casa tá em torno da tribo, da ancestralidade que está reunida. E a cozinha, né, esse ambiente, é uma coisa que se constrói, né? E o lar, né, enquanto Estia, não é propriamente o conjunto de tijolos e concreto. O espaço físico. Exato, né? É a instituição. O lar é uma instituição, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. É legal pensar nisso, porque a gente às vezes pensa nessa questão da viagem, né? De que a gente você viaja, você saiu de férias, você tá de férias da religião também, tipo assim, Exatamente. né? Então, não, tô de férias, 30 dias de férias do meu trabalho, então já que eu tô de férias, eu também não preciso mais fazer oferenda, eu não preciso mais fazer ritual, eu não preciso mais me conectar, então tipo assim, Isso foi uma coisa que não é um trabalho, né? que acontece, que todas as vezes que eu viajo eu procuro pelo menos em algum lugar me hospedar num lugar onde tenha uma cozinha e que eu possa fazer alguma coisa. Hoje, quando eu fui para Bonito, eu hospedei numa pousada que tinha uma cozinha coletiva. E eu cozinhei lá na pousada, assim. Então como é sempre onde eu estabeleço a minha relação com o sagrado dentro daquele espaço, é ali que eu me situo, basicamente, onde eu vou fazer alguma coisa que vai ter uma representatividade para mim. Que talvez não esteja tão preconcebido, não tem um método, Exato. porque você não tá na sua casa, então Exatamente. você não vai ter aquela rotina, aquela atuação de eu vou fazer isso assim, depois assim, depois assim, depois assim, né? Dentro de casa a gente Exatamente. acaba criando algumas rotinas de culto, né? Você vai estar em viagem, você não vai ter essa rotina, mas o culto não deixa de existir, você não vai parar de Exatamente. cultuar, né? Exatamente. Porque isso já é indissociável. Totalmente Entendeu? indissociável. Se você tem uma separação do momento de um momento sagrado pro resto da sua vida profana, no meu entendimento, você não entendeu ainda o que é espiritualidade direito. Sim. Entendeu? Você ainda tá no aprendizado. Porque a espiritualidade, ela é feita e ela existe para ser vivida cotidianamente. Da hora que você acorda, da hora que você acorda de novo, como você falou mais cedo. Eu acho que uma Exatamente. coisa muito importante da gente perceber disso que você está falando é que a espiritualidade e a devoção não passam sempre pela ritualização. Isso! Exato. Até porque a ritualização excessiva é uma coisa nociva. Ela não faz bem. É aquela coisa, eu tava falando com o pessoal da tribo esses dias. Quando bate o desespero, você reza pra quem? Né? Que os meninos Exato. estão começando a estudar. E aí eu falo pra eles, vocês vão saber, vocês vão entender, e vocês vão estar dentro do coração de vocês que vocês realmente estão cultuando os deuses celtas. Quando na hora do desespero, você não rezar o Pai Nosso, você rezar pra Isso. Brigitte. Uhum. Porque como a gente é Exatamente. criado na criação católica,
né, cristã, não necessariamente católica, não, mas a gente é criado dentro da cultura cristã, a gente é ensinado que na hora que bate o desespero tem que rezar o Pai Nosso. Entendeu? E isso foi uma realidade na minha vida, mesmo estudando paganismo há 18 anos. Por boa parte desses 18 anos, existiu esse momento de, na hora do desespero mesmo, eu lembrar da minha avó rezando o Pai Nosso comigo. Eu rezava o Pai Nosso porque aquilo dali era o que me dava conforto. Então hoje eu sei que a minha espiritualidade ela tá amadurecida, eu tenho um aprofundamento, eu realmente tenho essa conexão com os deuses, porque na hora que bate o desespero, eu dou uns gritos pra Kelly, e pelo amor de Deus, vem aqui falar comigo, porque não tá dando. Eu sei, eu tenho uma história meio tensa nesse sentido. Há uns 12 anos atrás, eu era da Wicca, e aí eu tava andando no Terminal Bandeira aqui em São Paulo, e aí 2 meninos me abordaram para assaltar. E em vez de rezar Pai Nosso, eu não consegui rezar nada, eu não pensei em nada religioso, espiritual, nada, eu não sabia. Eu não pensei em pedir ajuda. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, né? Porque eu falei, caramba, eu tô numa religião, numa espiritualidade, em que eu não sei sequer pedir por ajuda nela. Tem uma coisa errada aí. Beleza, os anos passaram, fui pro politeísmo helênico, e aí essa imbricação que eu falei, né, que eu vejo deuses em tudo, em todo lugar, em qualquer coisa, isso ficou muito forte. E aí eu passei por uma situação similar. Eu tava pulando uma grade de um acesso ali da Liberdade, e aí veio um cara e me abordou pra me assaltar de novo. E aí, na hora, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu tenho mania de argumentar com o assaltante. E aí eu fico, pelo amor de Deus, não. E aí eu sei que não deu 1 minuto, começaram a descer 2 policiais. Eu não gritei, eu não fiz nada, desceram 2 policiais. A hora que esse menino meteu o pé, porque ele viu na hora que os caras estavam descendo, eu só parei assim e falei, obrigado, Ares. Obrigado. E aí nesse momento eu falei, tá, pronto, eu tô no meu lugar. Eu sei que eu assentei. Foi um momento de crise na minha trajetória, quando eu percebi que na hora do meu desespero eu rezei um Pai Nosso. Isso rolou na minha história, né? E foi ali que eu parei pra rever. Eu também fui da Wicca, eu era wiccana nessa época. E foi aí que eu parei pra rever, tipo, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se eu tô estudando isso, se eu faço isso, se eu tô praticando isso, por que na hora da minha maior aflição eu tô rezando pra outro Deus? Exato. E foi aí que eu fui ver que eu precisava de muito mais, que eu precisava me aprofundar muito mais, que eu precisava estudar muito mais, que eu precisava praticar muito mais, ter muito mais contato com esses deuses, entendeu? De uma forma muito mais verdadeira, real, do que uma cena de ritual, entendeu? Precisava ser diário, eu precisava ter contato com eles dentro da minha casa, não era só a cada 45 dias no festival. Exato. Entendeu? Eu precisava que aquilo existisse plenamente na minha vida, cotidianamente. E aí foi que eu entendi. E foi aí que eu entendi o papel do culto doméstico, entendeu? Que eu precisava, para estabelecer essa conexão não ia ser estabelecida se eu só apenas fizesse os ritos de 45 e 45 dias, né? Se eu apenas rodasse a roda do ano. Sim. Pra eu aprofundar isso, eu precisava estar dentro de casa, eu precisava ter uma conexão em casa, eu precisava começar a ver a minha rotina e o meu cotidiano e o meu contato com tudo isso de outra forma. Exato. E aí foi que a espiritualidade se tornou, né, a grande coisa da minha vida. Tipo, a gente tava conversando com a Lívia amiga, tava aqui mais cedo, e ela falando assim, que muitas vezes ela buga a cabeça das pessoas falando de políticos, os testes políticos que ela faz, porque quando chega na parte de religião e pergunta assim, você é religiosa? Sim. Quanto? Muito. Máximo possível. Entendeu? Mas as pessoas não interpretam isso como religião. Mas entende? E porque da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu penso em druidismo. Já bem sabe, né, amigos? Na madrugada também. Na madrugada também. Entendeu? Às vezes a gente fala com os amigos nos horários assim, muito desinconveniente. Né? Mas é porque os deuses vieram falar com nós nos horários inconvenientes. Entendeu? A gente acorda de madrugada tomando nosso chulapado nos sonhos, e aí a gente precisa dos amigos. Eu só vou fazer um adendo porque eu acho que pode até ser tema de um próximo podcast. Né?
Porque é muito engraçado essa nossa relação com política e religião, né? Porque o que eu mais vejo hoje em dia são as pessoas que não são religiosas, isso não quer dizer que elas são propriamente ateias, né? Condenando a religião como alguma coisa que aliena, né? E aí eu entrei em debate já no Facebook, enfim, e é muito engraçado essa coisa de, tipo, se você é religioso, você é um burro alienado. E eu falo, não, gente. Existem religiões e religiões. E a minha religião me incentiva a participar da minha vida pública como agente ativo e responsável pela minha comunidade. Meu negócio não é só ficar rezando para os deuses ou cuidar dos deuses porque eu tenho medo do inferno. Isso não está na minha perspectiva. Então, dentro do druidismo a gente tem uma tríade que é são funções dos druidos. Embolou tudo? A gente tem uma tríade que fala de qual é a função do druida. A função do druida é curar a si, curar a comunidade e curar a terra. Então, assim, eu preciso cuidar de mim mesma, assim como eu preciso cuidar da minha comunidade. E para cuidar da minha comunidade, eu tenho que ter uma participação ativa nas políticas públicas ou nas decisões que envolvem essa comunidade. Exatamente. Então, eu tenho que ser ativa nisso. Para mim, é inconcebível uma pessoa que estuda ou pratica druidismo e não é ecologista. Você precisa ser ativo na questão da ecologia, na questão da destruição da Amazônia, nas questões ambientais, porque isso é o básico da manutenção da comunidade, entendeu? Esse respeito pelos ambientes naturais. Então, não tem como não se posicionar politicamente sendo pagão. É a minha visão. Exatamente. Exatamente. Essa ideia de também de dividir, né? A religião, política, as duas não se misturam, gente, né? E é esse pensamento que tá botando a gente pra se alinhar, né? Pois é. Ai, não mistura a política com a religião, só você, porque o resto do país tá todo misturando Exato. e tá todo mundo levando. Exatamente, né, de tá bandeja. todo mundo sendo fiscal de cu, Porque fiscal tá de todo rolando, mundo, entendeu? Sim. né? A mistura política e religião tá rolando. Tá Quem diz que rolando. não rola, é iludido. Sempre rolou. Sempre rolou. Os usos da religião foram diferenciados, né? E aí a gente se pergunta, né? O que tudo isso tem a ver com o culto doméstico? Tem a ver. Anotado para o próximo. Não, e tem a Próximo ver episódio. muito com o culto doméstico, porque se você... e aí entra uma coisa que é muito importante, É a né? questão do comportamento. Hoje em dia a gente pensa muito a casa só como uma parada, né? Sim. Porque a maioria das pessoas trabalha 8 horas, aí são aproximadamente 2 horas antes que tem que sair para trabalhar, chega 2 horas depois, isso quando tu não faz faculdade, e aí só chega em casa para dormir por 7 horas. E se muito, né? Tem a galera que, enfim, eu já dormi 5 horas na minha vida. E aí, por Eu que durmo menos do que isso, por razões óbvias, né? Porque eu trabalho à noite, então eu chego, não dá pra ficar dormindo o dia inteiro. Exato. E aí eu acho que essa coisa dialoga muito com o culto doméstico, porque eu acho que o primeiro espaço político e religioso que a gente tem é a família. A gente tem que lidar com o pai, a gente tem que lidar com mãe, com parente, com a vizinhança, né? E isso tudo passa pela casa. É a questão do espaço sagrado. A casa é o teu espaço sagrado, entendeu? Então, Exato. assim, eu acho que hoje as pessoas só vão em casa, tipo assim, como depósito de gente, depósito de corpo, entendeu? Você se desgraçou o dia inteiro. Exatamente. Aí você deposita o seu corpo durante 7 horas em cima da sua cama e você sai dali. Então aquele espaço não é mais sagrado pra você, porque você não Exato. tá ali no espaço. Quem frequenta a minha casa lá em Salvador, todas as pessoas, a primeira vez que alguém chega na minha casa, na soleira da porta de entrada da minha casa, eu apresento a pessoa à casa. Muito Porque pra mim, a minha casa Sim. é uma egrégora, Um uma corpo entidade, vivo. é um corpo vivo que precisa ser respeitado. Sim. É estranho, porque eu chego na porta de casa, esse é o J, essa é a casa. É assim, todas as pessoas que me conhecem, que já foram na minha casa, vão atestar isso, que na primeira vez que elas vão na minha casa, eu apresento elas pra casa. Entendeu? E eu sinto essa relação com a casa, essa relação animística Sim. com a casa. Eu, quando eu vou na casa do meu sacerdote, você entra na porta dele, já tem Héstia visível ali. E depois que eu cumprimento eles, a primeira coisa que eu faço é saudar a Héstia e agradecer muito por ela me receber naquela casa. Porque, né, a gente... Uma coisa que eu acho que também é legal pensar no politeísmo é que por mais que a gente tenha um nome, um número, vamos chamar, aspas, limitado, peronútil,
deuses, todos esses deuses se reconfiguram nos espaços que lhes são atribuídos. Então a Hestia do meu amigo, do meu sacerdote, não é exatamente a mesma Hestia que a minha. Né? O dia que eu fui iniciado lá, a ideia é que seja, né? Porque aí cria-se o cordão umbilical familiar, né? Na antiguidade, quando uma mulher casava, eu não lembro se eram os dois agora, você lembra, Lu? Ai, que legal. Mas O fogo da casa da mãe. Eu acho que trazia o fogo da casa da mãe pra nova casa, ou do pai, porque a linhagem patriarcal, eu não lembro qual que é. Eu não lembro de onde vinha, mas eu lembro que pra acender o fogo da lareira da casa nova, dos recém-casados, esse fogo precisava vir de uma que já estava acesa previamente. E Eu se não sei qual é tivesse de tido onde é. algum problema, no limite você tirava do templo público. Sim. Né? Porque você pertence àquela comunidade, né? Todo mundo compartilha dessa mesma chama. Então é uma coisa que assim, e aí perceber, né, que a Hestia deles é a Hestia daquela casa. Aquela casa se comporta de uma maneira, a minha casa se comporta de outra maneira, né? Eu pensei na coisa, não sei se a gente poderia dar fechar a coisa, se vai problematizar ainda mais. Culto doméstico, cozinha, iFood. Eu não queria falar. Não posso quero, falar? me recuso. Vocês ficaram falando sobre ambiente, políticas, outras questões. Não, mas isso casa muito com o que ela estava falando dessa questão das pessoas acharem que a casa é apenas um depósito. E a comida, então, tem a relação com a comida. As pessoas desacralizaram a comida também. Nossa, Exatamente. E a comida não é mais sagrada. A comida é simplesmente nutrientes microscópicos que você coloca porque o seu corpo precisa ser mantido em pé Exato. para fazer o Nem trabalho isso exaustivo mais. que você faz. Nem isso mais, ela Nem virou isso. um objeto Não, que e- supre uma dor, E uma ela falta, não, acabou. não, ela é assim. Ela serve pra. Eu entendo essa relação que ela tá falando da questão É tipo dos assim, nutrientes. não, a pessoa não toma um suco de laranja porque ele é gostoso, a pessoa não toma um suco de Não. laranja porque ele é... Não. Eu preciso de vitamina C. É, Mas sempre, é que- sempre hoje eu tô existe- precisando de vitamina C. E existe essa relação que está estabelecida, que transformou a comida ou em remédio, ou em, sei lá, um produto que... Ração. Ração. É uma ração, porque assim, as pessoas estão lá, mesmo quando você está falando de pessoas que cozinham e tal, e não sei o que, ou quem tá falando de horta, não, porque o alimento X tem não sei quanto de selênio, tem não sei quanto desse outro elemento, tem não sei quanto, então assim, transforma aquela comida num monte de nutrientes e partículas que você não tem nenhum contato físico Pois é, e aí sei lá, o cara, que tipo- eu acho que perde a sacralidade? Porque, tipo assim, aquela comida que chegou ali na tua mesa, ela tem uma história. Entendeu? Tem. Ela pegou você pegou ela no mercado, ela foi posta nas prateleiras por uma pessoa, aquela pessoa tirou de uma caixa, aquela caixa foi embalada por uma outra pessoa, que veio de não sei da onde, aquela comida foi plantada numa terra, ela foi colhida, e aquela semente teve lá enterrada, e não anterior a isso tinha... Então, assim, existe uma história daquele alimento. Se for um alimento animal, existiu um animal que era vivo e que cedeu a vida dele, as plantas também estão cedendo a vida delas Exatamente. pra gente se abastecer, pra gente se manter. E não existe mais essa sacralidade desse alimento. Entendeu? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeira, essa comida não foi tratada como sagrada até agora. Eu acho que uma coisa que muda muito é a sua atitude enquanto consumidor daquela comida. Sim. Né? A partir do momento que você reconhece todo esse processo e se conscientiza do que você está comendo, e aí você consegue remeter ao animal, à planta, tudo que participou disso, inclusive as pessoas, né? Porque as pessoas são sacrificadas, né? Sim, foi o Você trabalho passa de 12 quantas horas, sei lá, 12 horas pessoas, numa o padaria. sacrifício de quantas pessoas pra aquela comida chegar na sua mão, né? Então acho que a partir do momento que você olha para aquilo, consegue reconhecer a sacralidade do trabalho de todo mundo, mesmo que essas próprias pessoas que produziram isso não Não reconheçam, reconheçam. você já tá comendo de uma outra maneira, né? Porque o modo como o nosso corpo absorve tudo que a gente come também passa pelo modo como a gente percebe, né? É isso, eu ia chegar nessa questão toda do iFood, porque eu trabalho em food truck. Entendeu?
E por mais que aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes eu viro um drive-thru food truck, entendeu? O cara só para de carro, pede um hambúrguer, a gente faz a entrega. Por mais que elas não estejam conscientes disso, eu estou. E eu, como cozinheira, fazendo aquele hambúrguer, fazendo aquela comida para aquela pessoa, para mim aquilo é um ato sagrado. Sim. E eu tô nutrindo aquela pessoa, eu tô cumprindo um papel social, né? Eu tô sendo útil à minha sociedade, Sim. por mais que eu esteja sendo desvalorizada profissionalmente, porque a profissão é desvalorizada, Sim. eu não ganho bem o suficiente por quanto eu deveria ou merecia, Exato. etc. Eu estou cumprindo um papel social e eu estou cumprindo ele dentro da minha ótica religiosa. Então, por mais que eu esteja fazendo hambúrguer, pra mim aquele hambúrguer é sagrado, eu estou servindo um alimento, é de extrema preocupação pra mim estar bem pra fazer aquele trabalho. Agora, eu tenho. Aí é uma ressalva nossa, né? Eu acho que não tem problema você, na sua casa, comer o iFood. Né? É isso. É um momento sagrado. A pessoa que fez aquele iFood, se você é um rato daquilo ali, até o cara que foi entregar no Rappi, Sim. entendeu? Agora, eu não consigo conceber, por exemplo, você pedir uma coisa no iFood pra ofertar pros deuses. Eu Aí também é não uma, gosto aí é uma, dessa é uma ideia. restrição minha. Eu não gosto dessa ideia. Quando eu comecei no helenismo, porque a gente vem de um cenário Wicca, que você ouve galera dando Coca-Cola, enfim, coisas afins, né? A gente naturaliza a ideia do industrial como oferenda, né? E aí de um tempo pra cá eu não consigo mais pensar nisso, sabe? Tipo, ir comprar um negócio pronto. Se eu não colocar um trabalho meu na produção, na execução daquela comida, eu não me sinto à vontade de dar pros deuses. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu vou dar uma comida pra minha deusa, que é Afrodite. Eu não vou pegar simplesmente uma maçã e colocar no altar dela. A maçã é sagrada pra caralho? Enfim, eu coloco lá. Eu sinto que eu preciso ter um processo, um envolvimento com aquela maçã, para que vá uma parte minha para a divindade. Mas é aquilo que eu tava falando, de não É. dar um peixe pro pescador, entendeu? Não eu é acho peixe que o pro que, pescador, na mas realidade, se você pegar o peixe e temperar ele pro pescador, é isso. é muito eu legal. acho que o que você tá ofertando aos deuses não é o peixe, você tá ofertando o seu trabalho. Isso. Você tá ofertando a sua criatividade de criar aquela receita, você tá ofertando o seu esforço de fazer aquela receita. Exato. Então, pra mim, a oferenda ela vai muito além de simplesmente ser um objeto que eu tô dando aos deuses. Aham. Aquele objeto já é deles. Entendeu? Aquilo ali que eu tô ofertando já é dos deuses. O que não é dos deuses? O meu trabalho, Exato. o meu esforço, a minha dedicação. Eu acho que passa muito mais por isso. Eu coloquei a questão do iFood porque acontece, a gente falou muito sobre a coisa do ideal, o que seria o ideal, de como a gente lidar com essas questões de, por exemplo, de memória, ancestralidade, a família, o cozinhar, os ingredientes. Mas isso não passa a ser, não é a realidade de uma parcela muito grande não só da comunidade como população, mas também da população religiosa pagã. Sim. Então, e foi mais com a questão de problematizar, não só a gente conseguir discutir as nossas várias visões, mas também das outras pessoas que estão ouvindo a gente, conseguir ter esses links e essas reflexões que, isso, tipo, não ter só apenas seria o ideal, aquela cobrança de ter esse tipo de prática diária, ou a questão do culto doméstico, mas também de você conseguir entender a sua realidade e conseguir fazer dessa realidade, conseguir construir ela da melhor forma possível. Para você, para sua prática, para os deuses. Mas aí, de novo, eu acho que entra a questão da política. Você tem que se conscientizar das forças que agem sobre você e os limites dessas forças. Né? Então, que você trabalhe 14 horas fora de casa e chegue e queira comer um iFood, porque você não vai ter tempo para cozinhar, é uma coisa. Agora, no que tange a devoção propriamente dita, religião não é fast food, não dá. Não dá pra... Eu acho que Não dá pra formar o kit Kerrigan, o kit Hermes, o kit Deméter. Beck e Afrodite. Beck e Afrodite. Beck e Afrodite. Pão com geleia de maçã. É o Beck e Afrodite. Eu acho... Com carne de... Tem que ter uma carrinha pra Ares ali, né? Eu coloquei porque aí agora, eu acho assim, pra gente conseguir dar uma... Deixa eu Fechada. né? Claro. Só pontuando isso, eu acho que a gente precisa entender que existem vários aspectos E dentro dimensões, e né? dimensões dentro de culto doméstico. Então, assim,
Existe a dimensão da ancestralidade, existe a dimensão da devoção aos deuses e existe também a gratidão. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que existe uma prática que hoje quase ninguém faz e que é a base do culto doméstico, principalmente de cozinha, que é ao comer, agradecer o alimento. Que é a entendeu? raiz, que é o que eu falei no começo. Que é você sentar e vou comer agora e esse alimento para chegar no meu prato, além de eu ter metido a mão na cozinha e ter feito ele e dedicado aos deuses ou não, ou se outra pessoa fez aquele alimento, ou se eu pedi o alimento pelo iFood, cara. E ele tá na minha frente, minha marmitinha lá do espoleto, né? Eu agradecer, porque teve um cozinheiro não ali. Não recebendo merchan. Nenhum. No bem, Mas, como eu sou cozinheira, né? Eu vejo ali que, tipo assim, existiu um colega de profissão que tá se desgastando pra caramba nesse subemprego, entendeu? E eu agradeço, porque se não fosse ele, aquela comida não chegaria no meu prato. Exatamente. Eu teria que me lascar na cozinha pra fazer o meu próprio rango. Então, que bom que tem tecnologia, que nessa minha vida corrida do dia a dia eu posso pedir no iFood essa comida. Então, eu agradeço por isso, essa gratidão. Eu concordo com você, eu não ofertaria para os meus deuses uma comida pedida pelo iFood. Porque eu acho que a grande oferenda que eu dou aos deuses é o meu trabalho. Não é exatamente o que está no meu prato. Exatamente, Ainda aquilo que vai você... argumentar que o seu trabalho está no dinheiro que você pagou o seu iFood. Não, mas... Já ouvi esse argumento. Mas tem Mas nem tudo é outras comprável, demandas, exatamente. entendeu? Eu acho que as coisas não são compráveis, as coisas não são vendidas, essa é uma lógica muito capitalista. Exatamente, por isso que eu falei da Entendeu? consciência do sistema. Né? Sim. Eu acho que dentre todas as abordagens que a gente teve, todas as possibilidades, todos os pontos de vista e ângulos dentro do tema, acho que a gente poderia pensar em algo a estimular, a instigar, ou seja, uma dica, uma sugestão dentro dessas questões de culto doméstico envolvendo principalmente a cozinha, de como a gente poderia, de como as pessoas poderiam se enriquecer ou se autoconhecer com essa nossa discussão, além da discussão, como a gente conseguiria contribuir ainda mais. Eu vou falar disso, mas eu vou voltar só um pouquinho do que eu tava falando, porque eu lembrei de uma coisa muito importante, que assim, a base das espiritualidades dessas tradições ancestrais era a sobrevivência da tribo, era a agricultura, então precisava plantar e colher para poder ter com prato na mesa. Hoje a gente não vive mais da agricultura, a gente vive do nosso trabalho, do nosso esforço, e eu preciso me acabar para ter grana para botar comida na mesa. Inclusive então, que proveniente da agricultura. E provavelmente da agricultura. Então, de uma forma ou de outra, essa ligação com o sagrado, ela tá ali, ela não se perdeu. O fato de agradecer a comida, para mim, é por isso que eu disse que é o básico do culto doméstico, é você agradecer a comida. Porque a base da tradição é agrícola, a base da tradição é fazer oferenda aos deuses para, pelo amor dos deuses, faça a minha colheita ser próspera. Exatamente. Porque eu preciso ter comida na mesa para dar para minha família. Então, por favor, deuses, Deméter, no caso de vocês, eu quero ir pelo amor de Deus. Não deixa faltar as geleias borbolantes dentro do caldeirão. Entendeu? Exatamente. E aí, como dica, eu já vou emendar isso, que eu sugiro que se você quer começar um culto doméstico, comece agradecendo pelo alimento que você tem ali. Seja por você que fez, de onde ele veio, desde o grão, ou da fruta, ou do legume que nasceu da terra. Agradeça pelaquela vida que está ali no seu prato, né? Agradeça pelas mãos que passaram para que aquela vida chegasse ali, por todo o sacrifício dessas pessoas que se desgastaram muito, porque a gente sabe que essas profissões que trabalham para trazer esse alimento para nossa mesa são as mais desvalorizadas. Seja o trabalhador do campo, seja o trabalhador da cozinha, seja o trabalhador da logística e transportes, né? Seja o cara que carregou o peso, são os piores empregos, são os mais valorizados. Então, começa por aí, agradece o prato de comida que você tem na mesa, que eu acho que os deuses já vão começar a olhar pra ti, tipo assim, olha, se essa pessoa sabe agradecer por isso, então dá pra gente dar uma olhadinha ali. Já tem uma mini conexão. Eu vou emendando aqui, né, nessa parte de cozinha, além do agradecimento, para a pessoa buscar as referências ancestrais de relações, eu não diria talvez religiosas, mas, né, de buscar
as tradições, o que se fazia, como eu recentemente fui descobrir, porque muitas vezes isso faz a gente se ligar com essa questão da ancestralidade, de como as pessoas se relacionam dentro da casa, de como elas constroem essas práticas. Eu acho que buscar essas tradições. Eu assisti um programa na Netflix que eu não me lembro o nome do programa agora, não vou lembrar, que é uma dessas séries que falam sobre... do episódio, pessoal. É um episódio que fala sobre... São histórias de chefes de cozinha. É o Chef's Table. Chef's Table, exatamente. Adoro esse programa, Que foi a sensacional. 6ª temporada, que tem uma chefe que é americana da Geórgia, e ela justamente ela teve toda uma história de vida, e depois ela vai se tornar cozinheira. Ela não tem, ela foi estudar na França, obviamente, porque ela ficou desempregada e resolveu ter um novo hobby na vida. E depois, quando ela voltou para os Estados Unidos, ela foi atrás de buscar trabalho em restaurantes de alta gastronomia. E pelo trabalho que ela desenvolveu lá, um cara que morava na Geórgia foi buscar uma chefe de cozinha, e ela foi para a Geórgia, e todo o trabalho dela de construção dentro do restaurante, ela foi buscar na ancestralidade dela, e é muito bacana essa trajetória dela. E nesse mesmo episódio tem uma chefe que é indiana, que ela foi aprender dentro das tradições familiares dela, ela encontrou um sentido novo para a vida dela, dentro das tradições culinárias da vida dela, assim, porque ela estava em depressão, que ela não sabia mais o que fazer da vida, porque ela era a 2ª filha, tem todo um contexto, né, de feminismo dentro dessa história também. Vi esse episódio dessa 2ª filha. É sensacional esse episódio, porque as mulheres da família resolvem ensinar as tradições gastronômicas, as receitas secretas. E aí, quando ela volta para a Inglaterra, ela se conecta com um grupo de mulheres e elas começam a cozinhar. E assim, tem uma cena que para mim é fantástica, que dentro do restaurante dela, ela faz uma daquelas panelas gigantescas. Eu vi. E ela leva a panela para o centro do restaurante e abre a panela e começa a servir as pessoas. Aquilo é fantástico. Então busquem as suas tradições, que eu acho que isso é importante. Eu vou dar algumas dicas, não vão ser muitas, mas algumas eu estou na minha cabeça ainda. Uma dialoga com o que a Luciana sugeriu agora. É um programa que, inclusive, ela me sugeriu, chamado Sal, Gordura, Acidez e Calor, que é um programa super interessante. É uma chefe americana, né? Aliás, ela não é americana, mas ela tá... A origem dela é persa. Isso, ela tá... Eu não lembro o nome agora, mas ela tá morando nos Estados Unidos, é onde ela trabalha. O nome dela é Samin Nosrat. Samin Nosrat. E aí, o que ela faz no programa? Ela vai pra Itália, ela vai pro Japão, ela vai pro México e aí ela volta para os Estados Unidos, né? E aí, para falar de sal, ela vai pro Japão e aí ela mostra a tradição do shoyu, ela mostra a tradição a indústria da colheita do sal. Na Itália ela mostra os pães e como a gordura trabalha nisso tudo, nas massas também. E aí eu acho que uma coisa que dialoga muito com a gente é o episódio da acidez, que ela vai pro México. E ela vai mostrar os pratos tradicionais e ela vai mostrar como que as tortilhas são feitas. E eu acho que isso tudo conversa muito com a ideia de tradição, né? A gente estava falando da questão do iFood, né? A gente precisa ter noção de como as coisas chegam na nossa mesa e quanto o nosso consumo impacta o mundo e as pessoas, né? Ela mostra, por exemplo, que no próprio Japão, por conta das grandes indústrias, a fabricação tradicional de shoyu, que é um shoyu super saudável, e aí tirando todo o ranço do que é saudável, né? Como isso afeta a vida das pessoas, né? E como afeta toda uma tradição que vai morrer, porque as indústrias... O shoyu demora 6 meses, eu acho, para começar a fermentar, né? O miso leva 2, 3 anos. O miso, né, que é feito em cerâmica, é um negócio muito louco. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? E aí junto vai o Benzina, né? Tem um episódio sobre apropriação cultural. Benzina é um podcast. É, o podcast. Vocês viram que aqui, né?
Por favor, não troque o Mania Celta, tá? É uma Pra agregar. é uma outra pegada. É. E aí eles discutem o quanto a ideia do bolinho de Jesus, o acarajé fora da Bahia, né, afeta toda uma comunidade. E aí isso tudo em termos socio-raciais e políticos. É muito importante. Isso foi minha dica tradicional política. Eu sei que a maioria dos ouvintes é celta, não sei se tem algum heleno aí perdido. Mas Se tiver, dá oi pra nós. se tiver, dá oi pra nós, comenta lá no Instagram e tudo mais. Mas uma coisa que eu falo pra qualquer pessoa que queira cultuar os deuses gregos, e aí sempre tem aquela coisa, né, de querer saber qual é o seu deus, enfim, né. Eu acho que a primeira porta para você começar a cultuar os deuses gregos, e isso vai entrar na ideia do culto doméstico, cultua a Héstia. Héstia é uma das deusas mais difíceis e mais simples de se cultuar. E aí a dica que eu sempre dou pra galera que quer começar a cultuar os deuses gregos e pensar nesse culto doméstico, né, acende uma vela de 7 dias para Héstia, consagra essa vela de 7 dias com um hino para Héstia, né, tem o site www.helenos.com.br, que tem os hinos para ela. E aí o grande exercício desse culto doméstico é você ter a consciência de que aquela chama não pode apagar. Por mais que você tenha acendido com palito de fósforo, o fato de que você pode acender outra vela com palito de fósforo não é a mesma coisa. E à medida que você vai mantendo essa chama, você vai criando um vínculo com a deusa, né? E aí, abrindo esse canal com ela, você consegue se conectar mais fácil com os outros deuses, né? Enfim, eu acho que essas eram as minhas 3 dicas, assim. Eu compartilho muito dessa questão de que o Jota repetiu, a Luciana começou falando sobre o tema que é de você usar o culto doméstico na cozinha, a culinária, a gastronomia e a comida que você tem em casa do dia a dia. Tenta conhecer um pouco da história, de como sua mãe aprendeu, de como você aprendeu, se você cozinha, se é algo que sua mãe lhe ensinou, como foi que isso chegou até você, como isso chegou à sua família, qual é a trajetória dessa receita, dos ingredientes. Por que tem que ter, sei lá, cravo da Índia no meu feijão? Por quê? Qual é a influência desse relatório? Me senti julgado. Você foi julgado por 2 cozinheiras. Rolou a troca de olhares. Eu tentei ser extremo. Vamos lá, consegui. Conseguiu. Consegui. Mas é isso, é tentar... Busca isso, que você vai se conhecer, você vai conhecer um pouco da sua tradição, da sua história, da história da sua família, e você vai agregar o culto ao seu culto doméstico. Eu acho que são esses pontos, entendeu? O que é culto doméstico, né? Passa por família, passa por você se dedicar àquilo, entendeu? Que mais? Passa por ancestralidade. Por devoção, por reciprocidade, ou pela sociedade onde você Sim. vive. Todas essas influências, tudo isso que constrói o que somos e nos transformamos. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês e todas vocês. A Andra tá super empolgada. Eu não tava entendendo o que ele ia tentar encerrar o podcast. É tão bom. A gente vai ter que ter um outro episódio e a gente vai também explorar acho. ainda mais, a gente vai ser Eu mais acho que a gente pode ir pro específicos. culto do banheiro. Boa. Espaços de Espaços da casa. Gentrificação e culto doméstico. Já comenta os próximos espaços, os próximos cômodos. Então, muitíssimo obrigado a vocês todos ouvintes. Se quiserem saber mais, acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanha no Instagram, @celtamaniacast. Para mais informações, estar em contato, sugestões, dúvidas, nosso e-mail é celtamaniacast@gmail.com. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau.